Não é tão claro, não. A gente acabou de ver Justin Trudeau e... Esqueço o nome do maluco da Ucrânia. Macron? Não, da Ucrânia. Ah, o Zelensky. E o Zelensky, né, batendo palma numa cerimônia de homenagem a, basicamente, a simplesmente, né, um facho. militar, né, da SS. Salve, cordilheiros e cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira React. Eu sou o Marcelo, tô aqui com o Cauê, dá um salve. Salve. Pra quem não nos conhece, nós somos o Cordilheira Cultural. É só seguir a gente em todas as redes que tá aqui embaixo, aqui na tela, beleza? Cordilheira Cultural em todas as redes, só no Twitter, que é @CordilheiraCult. Aqui do nosso lado vocês estão vendo um QR Code também, que é pra mandar um pix e ajudar o nosso projeto, beleza? Pra quem nos ouve, a chave pix é cordilheiracultural@gmail.com. Lembrando também que a gente também tem um financiamento coletivo no Apoia-se. Vai aparecer aqui na tela, mas é www.apoia.se/Cordilheira Cultural. Beleza? Com essa parte de R$1 você já consegue ajudar a gente por mês. Com essa grana a gente faz manutenção de equipamento, compra equipamento novo. Quem sabe a gente libera alguém aqui algum dia também pra fazer lives diárias pelo Cordilheira. Beleza? Só mais uma lembrança que a gente também abriu um canal de transmissão no WhatsApp. Pra quem quiser participar, só pedir o link aí no nossos inbox. Se der algum jeito, a gente vai jogar um QR Code aqui na tela assim, só pra vocês bater a foto ali e já ser direcionado pro nosso canal de WhatsApp. Beleza? Então show, bora pro React. Como sempre, muito bonito. Música, voz, roteiro. A essa altura do campeonato, você provavelmente já sabe quem é Monark. Ah, não, mano. Caso você seja uma das pessoas que tem a sorte de não saber, eu vou te explicar. Ele é uma celebridade do Monark, mano, quando ele era novo. Da internet, que ficou famoso jogando Minecraft, e depois teve mais uma vez sucesso com um podcast que se chama Flow, do qual ele fazia parte, e esse era um podcast de entrevistas. E nessas entrevistas, o Monark Quem que se exilou hoje? O Monark se exilou? Amém! Conseguimos. Manda aí. Cada vez mais foi se posicionando como um defensor de uma liberdade irrestrita, sem limitações. Eu poderia falar mais sobre ele, mas... Última notícia aqui, Ilhas Terrestres mandando pra nós, o Monark. Saiu matéria na Gazeta Fascista do Povo e foi pro Zé, ó. Monark mandou, vou pros Estados Unidos. Graças. Pena que vai continuar falando merda lá, né? Mas, sinceramente, não vem ao caso. O que você precisa saber sobre ele é isso. Pelo menos por enquanto. Eu sou contra dar palco pra gente estúpida. Eu considero ele estúpido e eu quero dar o mínimo de palco possível. Então eu só vou falar o que é necessário pra entender essas ideias. Que isso, irmão? Pois bem, ao longo das entrevistas ele começou a defender coisas cada vez mais controversas. E várias pessoas tentaram avisar pra ele, olha cara, isso aí que você tá defendendo não é legal, não vai por aí. Chegou um ponto em que ele defendeu coisas tão horrendas que isso se tornou um escândalo, ele foi massacrado pela opinião pública, foi desligado do podcast que ele mesmo criou e o YouTube resolveu desmonetizar o canal dele. O YouTube ganha dinheiro com propaganda e é esse dinheiro que ele usa para remunerar, para monetizar os seus criadores. Cortar a monetização do canal dele significa que a plataforma não vai mais colocar anúncios antes, durante e depois dos vídeos dele e, portanto, não daria mais dinheiro para ele. É claro que ele ficou ultrajado e se pintou nessa situação como uma vítima de censura que estava sendo calado, que estava sendo retirada a liberdade de expressão dele. Mas aí tem o seguinte, perante a lei e perante os próprios termos de uso do Google que o Monark aceitou na hora que ele entrou para a plataforma, o YouTube não é obrigado a veicular. Forte pra aquele tweet do Monark falando que ele é dono do meio de produção. Eu faço vídeo no YouTube. Confia. Lá os vídeos de ninguém e muito menos é obrigado a botar propaganda nos vídeos dessas pessoas e pagar por isso. Imagina, o cara tá sendo acusado de nazista à torto e à direito. É claro que a maioria das empresas não vai querer ter a sua propaganda vinculada a isso. Assim, não é tão claro não. A gente acabou de ver Justin Trudeau e... Esqueço o nome do maluco da Ucrânia. Macron? Não, da Ucrânia. Ah, o Zelensky. E o Zelensky, né, batendo palma numa cerimônia de homenagem a, basicamente, a simplesmente, né, um militar, né, da SS. Só isso. Mas é contra comunista, então... tá tudo bem, pô.
Mesmo que o YouTube, enquanto empresa, não tivesse problema nenhum com as coisas que ele defendia, ainda assim o YouTube não quer perder dinheiro, não quer perder anunciantes e, portanto, decidiu não botar mais anúncios, não dar mais dinheiro pro Monark. Então o Google tem a liberdade de decidir se quer ou não veicular esses vídeos e dar dinheiro para ele. O Monark defende muito a liberdade individual das pessoas e das empresas, das pessoas físicas e jurídicas, o que inclui aí o sentido econômico. Ele defende que o governo não tem que ficar interferindo nas empresas e nas pessoas, que o governo não pode impedir que uma empresa faça suas escolhas de como ela quer gastar o seu dinheiro, no que ela quer investir, e não force as empresas a fazer uma coisa que elas não querem. Aí o que ele fez? Ele entrou com um processo contra o YouTube, querendo que o governo, o Estado, interfira nessa empresa, impeça que ela faça suas escolhas de como gastar e no que investir o seu dinheiro, e force essa empresa a fazer uma coisa que ela não quer. Quem diria? É completamente incoerente? Sim. Faz algum sentido? Não. Mas é um ótimo exemplo de como esse discurso... Sim, faz sentido, mano. Essa é a lógica liberal, cara. É a liberdade, é a defesa ideológica da liberdade, mas ao mesmo tempo essa liberdade existe em abstrato, não está presente em lugar nenhum. Igual a mão invisível do mercado. Perfeito, é uma liberdade bem seletiva, quem que é liberta. Assim como a democracia nossa é uma democracia fundamentada, né, na exploração de classe, na divisão, né, como é que fala? De precipício e vale e pico, né, de renda, e, né, da desigualdade de renda. Então, assim, cadê a democracia aí? Quem que tá escolhendo as fitas? Cadê a liberdade, né? E cadê a liberdade? Cadê todas essas fitas aí? Não aguento, não. Isso de liberdade tem muitos limites. Porque a liberdade não é uma coisa absoluta. Se eu tenho 1 litro de água e ponho mais 1 litro de água, eu tenho 2 litros de água. A liberdade não funciona assim. A liberdade existe na relação entre as pessoas. E é muito comum que a liberdade de um acabe onde começa a liberdade do outro. A galera fala isso pra caralho, mas ninguém fala então que a liberdade é social, né? Não, só fala que é do indivíduo. É que não cai nessa concepção de entender o ser humano enquanto um indivíduo social. Não, é sempre como o direito do outro, tá ligado? Então quando chega no espaço do outro, e não literalmente como, seguinte, é a mesma liberdade que todo mundo tem, é o mesmo direito que todo mundo tem, porque todo mundo, o direito é da sociedade, o direito é do ser humano enquanto sociedade, o direito não é da pessoa, porque o direito não é propriedade, porque a liberdade não é propriedade, você não tem um bem material, você não tem uma propriedade sobre a sua liberdade. Porque você não pode dar isso, você não pode vender isso, você não pode trocar isso, tá ligado? Ou que a liberdade de um impeça a liberdade do outro. E nesses casos a questão não é e não tem como ser mais ou menos liberdade. A questão é a liberdade de quem? E é esse conceito que a gente precisa entender. Ele quis dizer que não tem como você medir a liberdade por mais ou menos. Isso eu não entendi a pergunta, liberdade de quem? Liberdade de quem tem a liberdade, né? A liberdade pra quem, na verdade, dele deve ter colocado, acho. Se for isso daí, é interessante. Se a gente quiser entender a coerência que existe em a pessoa ser liberal na economia e conservadora nos costumes. Se a gente pensar na liberdade como uma coisa que existe mais ou menos, como uma medida absoluta, ser liberal na economia e conservador nos costumes é uma incoerência. Afinal de contas, você está defendendo mais liberdade ou menos liberdade? Isso só passa a ter uma coerência, a fazer um sentido, a partir do momento em que a gente pensa na liberdade como uma relação entre as pessoas ou entre os grupos de pessoas e que essas relações possam ter uma hierarquia. Essas relações sejam relações de poder. Em janeiro de 2023, a torcida Botafogo Antifascista levou para o jogo uma faixa escrito sem anistia. A polícia militar Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Faltou esse parênteses, não é o Botafogo do Rio. Resolveu a situação na base da violência e a história terminou com sangue e delegacia.
Isso aconteceu alguns dias depois dos atentados terroristas, que destruíram patrimônio público, machucaram pessoas e animais, infringiram várias leis, perpetraram vários crimes em nome de um golpe de Estado. As pessoas que defenderam esses atos terroristas, com a desculpa de ser liberdade de expressão, não defenderam a torcida do Botafogo pela sua liberdade de expressão, porque essas pessoas não estão interessadas em mais liberdade de expressão. A relação que está sendo discutida não é uma relação de mais ou menos liberdade, é uma questão de poder, é uma questão de liberdade para quem? O jogador de vôlei Wallace compartilhou uma enquete perguntando se as pessoas tirariam a vida do Lula, sendo que existem inúmeros grupos armados que professam abertamente o seu ódio pelo Lula, e inúmeras pessoas em grupos de Telegram e WhatsApp em vários lugares do Brasil, dizendo que estão dispostas a fazer isso que a enquete perguntava. E há quem defenda o Wallace em nome da liberdade de expressão. Em 2020, a também jogadora de vôlei Carol Solberg falou a frase "Fora Bolsonaro" em uma entrevista, e por isso ela foi processada e também sofreu inúmeras consequências que não são de ordem jurídica. As pessoas que defenderam a liberdade de expressão do Wallace, via de regra, não defenderam a liberdade de expressão da Carol. Porque a questão aí não é mais liberdade ou menos liberdade. A questão aí é liberdade para quem? Nada a ver aquela foto da mina também, né, mano? É nesse sentido que ser conservador nos costumes e liberal na economia se encontram. No contexto em que a gente vive, existe um desequilíbrio social muito grande em que algumas camadas da sociedade têm uma situação social hierarquicamente superior a outras camadas da sociedade. Isso não é uma exclusividade da sociedade em que a gente vive. Fala o nome da sociedade. É claro que existem hierarquias sociais entre camadas da população, em outras sociedades humanas, talvez até em todas. Fala o que é diferente é quais são os critérios aceitos para que essa hierarquia se manifeste e o quão díspares são os lugares das pessoas que estão em pontos diferentes da hierarquia. Para muitas pessoas, nos Estados Unidos da década de 50, o critério raça parecia extremamente válido para justificar que uma pessoa tivesse os melhores lugares do ônibus e a outra tivesse os piores. Ou então que uma pessoa tivesse ou não tivesse acesso a uma piscina ou uma agência de banco. Felizmente, hoje em dia, excluir alguém de alguma dessas coisas pelo critério raça, além de ser completamente inaceitável, seria crime aqui Mas acontece todo dia no Brasil. Por outro lado, excluir uma pessoa de um lugar melhor no avião, de uma piscina ou de uma agência bancária, com base no critério dinheiro, que se relaciona diretamente com o critério raça, seria perfeitamente aceitável na maior parte dos lugares aqui no Brasil. Sueli Carneiro escreveu: portanto, no Brasil desenvolveu-se uma forma muito mais sofisticada, perversa e competente de racismo, através da qual a intolerância racial mascarou-se em igualdade de direitos, no plano legal, e concretizou-se na absoluta desigualdade de oportunidades, no plano das relações sociais concretas. Raça, cultura e classe no Brasil. Posso fazer... Faça. Eu ia fazer uma denúncia, você ia falar de outra coisa? Não ia falar nada. Não, beleza. Essa semana aconteceu outro caso de racismo religioso aqui em São Carlos. Um terreiro chamado Recanto dos Orixás foi atacado. Foi deixada uma carta com denúncias anônimas falando de morte, citando o nome de um vereador que não foi publicizado, a gente não sabe até hoje quem, que essas pessoas falaram com esse vereador. Em 2019, se eu não me engano, teve um caso de outros 4 vereadores que entraram numa escola para arrancar cartazes sobre trabalhos feitos sobre religião e sobre intolerância religiosa e provocaram a própria intolerância religiosa deles. E ontem, coincidentemente, no dia que tem as sessões ordinárias na Câmara, na terça-feira aqui na cidade... A gente já apontou que dentro dessa câmera tem a imagem de Cristo, bem no meio da câmera, assim, em cima da onde fica o presidente. Não só no auditório, mas em toda a câmera. Parece que você está entrando numa igreja. A Bíblia em cima da bancada do presidente. Liberdade de religiosos para quem? E aí, né, ontem ia ser votada a lei contra a pulverização pulverização aérea de agrotóxicos aqui na cidade. Ia ser votado o veto da lei, né? Isso, porque já foi votada, tinha sido aprovada, o prefeito vetou, foi feito um lobby por parte do agronegócio. Eles
chamaram algumas empresas aí que eles têm conluio e as empresas fizeram os trabalhadores irem até a Câmara para ocupar aquele espaço e não deixar ninguém que era contrário ao veto ocupar e poder protestar. Nesse movimento de apoio ao agronegócio, a prefeitura negou o espaço da tribuna livre, a prefeitura em apoio junto com diversos vereadores, tá? Foi feita uma votação. Então, ia haver um ato simbólico contra a intolerância religiosa na cidade, contra o racismo religioso, e o uso da tribuna foi vetado. As pessoas não puderam nem entrar no plenário e fazer o ato simbólico que iria acontecer nessa sessão da Câmara. Isso que ia ser feito isso antes da discussão do PL. Tiraram o ato simbólico, colocaram a discussão sobre o veto da PL em primeira ordem e tiraram a fala das lideranças. Então, assim... Bizarro. É isso, meus queridos. Não é só no Brasil, tá? Caralho, Laser Test mandou no... A Acre não, mandou no chat. Caralho, mano, eu tô a fazer absurdo. Muita porquice e agro superficial e imediatista. Mano, tinha um vídeo dessa galera dessas empresas aí falando assim: vocês estão falando de proibir pulverização aérea por meio de drone acima de 40 litros? Porra, não existe agrotóxico, irmão. É defensivo agrícola. Sem isso, ninguém come, tá ligado? Eu me pergunto se a gente come soja de cana, né? Uhum. Mas beleza. Sem isso, ninguém come. Então, olha, não existe problema, não existe perigo. Assim, é uma fita que você fala tantas vezes e a galera começa a acreditar. É uma fita que toda a propaganda do YouTube tá lá, o Brasil Paralelo lá, falando de que, nossa, um documentário, filme, sei lá o que fizeram aí, que fala sobre tráfico infantil, etc., foi rechaçado pela esquerda, dizendo que era um negócio de extrema direita, não sei o quê. Então o que a esquerda quer com isso? Passa isso o tempo inteiro. As pessoas começam a acreditar. Eleger é foda, parceiro. Salve, Ana, chegou no chat aí. São Carlos não é no Brasil, ninguém ficou sabendo desse filme. Então, ela tá te questionando São Carlos não é no Brasil. Você falou que... É isso aí, é no Brasil sim. Eu não entendi, não. Então, esse filme parece... Hoje a gente tá muito ruim da cabeça. É que é um filme... mais do que normal. Um filme internacional aí, que um monte de coisa aí. Mas no Brasil, mesma fita, né? Ela mandou tá. Obrigado. Vira aí. Deixa eu contar uma história a respeito disso. O meu pai tá na casa dos 70 anos e ele tem algumas dificuldades de locomoção por conta de um problema na perna. Aí ele precisava ir numa agência do Banco do Brasil e ele foi na agência mais próxima da casa dele. Só que chegando na agência, ele não foi atendido, se recusaram a atender o meu pai, porque aquela é uma agência exclusiva Banco do Brasil Estilo. Era uma agência exclusiva para quem tem uma renda maior do que 10 mil reais por mês e depósitos de pelo menos 100 mil reais. Que isso? Então meu pai teve que se deslocar quilômetros até a próxima agência para conseguir ser atendido e fazer uma movimentação no dinheiro dele, da aposentadoria dele, que ele trabalhou décadas para conseguir como professor de escola pública. Isso no Banco do Brasil, que é um banco estatal, que 50% das ações pertencem ao governo. Esse que é o problema, então, né? perante o tipo de critério que a nossa sociedade aceita, é permitido que o meu pai, cliente do Banco do Brasil, seja recusado atendimento em uma agência porque ele não é rico o suficiente. Isso que o meu pai é homem, branco, cis, hétero de renda média. Imagina o que passa a pessoa que não é. Era o mesmo texto? Era. Esse é só um exemplozinho bem pequenininho de coisas gigantescas que acontecem na nossa sociedade. A nossa sociedade aceita que as pessoas tenham menos oportunidade, menos acesso à educação, menos acesso a tratamentos de saúde, A Lei Terrestre mandou aqui no chat. Acho que no RS teve um problema com a dispersão de defensivo agrícola aplicado com o avião. Fodeu a produção de uvas. Boto fé. Não compreendo. Não lembro disso, né? Não sei dessa notícia, mas a fita é essa. E a fita é que, além de estragar colheitas, né? Onde que a dispersão, primeiro, por avião, por nave tripulada, né? Ela acontece muito alta, uma altura alta, mais alta do que a altura de drone.
E o que isso acontece, né? Essa pulverização, ela vai abranger uma área maior. Então ela vai sair do lugar onde deveria cair apenas, saca? Mas dentro disso, tu poderia criar um argumento de falar assim, não, mas a galera não quer desperdiçar agrotóxico. Então, o que eles vão fazer? Eles sabem calcular isso, é fácil calcular, os caras têm dinheiro pra pagar alguém pra calcular, nem que seja feita uma porra de uma estimativa linear péssima. E aí vão passar o avião longe dessas áreas, tá ligado? Vão passar longe das extremidades da propriedade dele. Acontece que não. Acontece que é de propósito. Acontece que eles preferem, entre aspas, perder agrotóxico que escapa dessas áreas dele e causa, por exemplo, esse lance de foder com a produção de uva de uma outra propriedade, porque disputa por terra. A gente sabe que o que mais mata aí no campo brasileiro é disputa por terra. E tanto é isso, quanto a gente vê não só fodendo produção de outras coisas, como fodendo a moradia das pessoas, que é o que tá rolando aqui em Campo Grande, aqui em São Carlos. Entendeu? Aí os caras passar com esses avião tão próximo. 10 metros. 10 metros. É coisa de 10 metros. De moradia de pessoa, que as pessoas adoecem com a porra do defensivo agrícola. Vai se fuder. Mano, tem um documentário do... Como é que chama o nosso querido Beto Novaes? Deixa eu abrir aqui. Como é que chama o canal dele, você lembra? Acho que é Beto... Esse pai é Beto Novaes mesmo. Novaes. Filmografia Beto Novaes. Entrem, ó. Filmografia Beto Novaes. Eu assisti esse documentário aqui, ó. O Diagnóstico. Esse aqui, tá? Abaixa aí. Depois se a gente lembrar, a gente deixa na legenda do vídeo aqui. Peraí, para de mexer ali, caralho. Esse daqui é um vídeo, um documentário feito justamente com uma trabalhadora lá do Sul. E aí, eu vou ler a sinopse aqui pra vocês, né? O roteiro do documentário foi construído a partir da história de Lídia do Prado, trabalhadora do fumo, desde os 9 anos de idade, na cidade de Rio Azul, interior do Paraná. Nesse trabalho, ela manipulou e aplicou diferentes tipos de agrotóxicos na lavoura. Aos 26 anos, foi acometida por várias doenças. Uma junta médica constatou que seu precário estado de saúde foi a consequência da intoxicação crônica pelo agrotóxico. O diagnóstico mostra as consequências dessa intoxicação na saúde de trabalhadores da população local. Cara, esse filme aqui dá vontade de chorar. Assistir essa porra aqui dá vontade de chorar. Mano, só de lembrar já até dá um arrepio aqui. Mano, é bizarro. Uma coisa absurda o que é o agrotóxico na vida das pessoas. Tá? Vamos voltar aí. Bora. Remédios, uma expectativa de vida muito menor por não terem dinheiro suficiente. E esse é só um de muitos critérios que estão todos amarrados uns nos outros. O critério racial ainda é profundamente estrutural e estruturante na nossa sociedade, assim como o critério gênero também. De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil hoje é de 35 anos, o que é menos da metade da população em geral. Então a nossa sociedade tem estruturas hierárquicas, estruturas de poder que geram e tentam legitimar. É bizarro isso, né? Pessoas trans, pessoas em geral, é bizarro. Não a diferença no sentido de diversidade, mas a diferença de poder, de hierarquia e de liberdade entre as pessoas. Pensa, por exemplo, nas lojas americanas. Os bilionários que deram um calote de 40 bilhões de reais, e boa parte desse calote em dinheiro público. E um deles, inclusive, diz há tempo que o seu livro de cabeceira é um livro que ensina a dar calotes. Enfim, fizeram essa atrocidade que atrapalhou a vida de muita gente e custou e está custando muito dinheiro, inclusive para os cofres públicos, e continuam aí, livres e bilionários. Esse cara que está aí na tela de vocês é o cara que o Lula fez um acordo. Fala o nome, Jorge Paulo Lemann. Tá na tela ali também, né? Mas assim, esse cara vai ganhar concessões públicas aí para privatizar ainda mais a educação, de forma direta e concreta. Já não bastou o governo 1 e 2 Lula, né? E ele já ganhou muito dinheiro nessa época também, né? Bizarro.
Eles admitem publicamente que eles têm dinheiro para pagar por esse calote, mas dizem que eles não vão. Ao passo que um jovem preto que seja pego roubando um chocolate das lojas americanas pode acabar sendo preso ou até pior. Não precisa fazer nada pra ser preso. Não precisa estar roubando nada. Só precisa estar andando na loja. Então o bilionário tem liberdade para roubar bilhões de dinheiro privado e público, enquanto dezenas de milhões de trabalhadores no mesmo país não sabem se vão ter um prato de comida amanhã, e enquanto milhões de pessoas trans nesse mesmo país não têm a liberdade nem mesmo de viver. Quando você para de pensar em liberdade como só mais ou menos liberdade e pensa em liberdade para quem, aí começa a parecer coerente a pessoa ser liberal na economia e conservadora nos costumes. As forças políticas que são conservadoras nos costumes tendem a manter a hierarquia social no que diz respeito a costumes. Porque o que é o costume, Psy? Você que fez sociologia. Porra, mano. Não é pra você responder de forma socióloga, não. É só você responder brevemente. Costume é o que a gente faz, mano. É o cumprimento, forma de cumprimentar, a forma que a gente fala, gíria, a roupa que a gente usa. Várias coisas nesse sentido. Coisas que são... Tava até discutindo outro dia, não lembro com quem mais agora, mas sobre moral e ética, né? E aí isso está intrinsecamente ligado ao John Locke, que é o pai do liberalismo moderno, né? É a moral e ética hoje em dia, né? Sim, porque ele vai resgatar lá nos gregos, né, a discussão sobre moral e ética para dizer, por exemplo, que o direito à propriedade privada é um direito tão importante quanto o direito à vida. E é essa fita, né? O que a gente vai chamar de o que são costumes, o que é moral, o que toda essa fita aí, é nada natural, é tudo pensado, é tudo idealizado, saca? É tudo coisa que foi teorizada, foi escrita, foi discutida e foi, então, se colocando através dessa agenda, desse itinerário, né? De vamos adotar determinadas políticas, determinadas filosofias, determinada ideologia, meus queridos. Então, olha que interessante. Se você olha pra quem fez, pra quem teorizou as coisas que a gente faz hoje em dia, e você percebe que é tudo um bando de liberal, aí a gente começa a entender da onde que vem esses costumes e por que a sociedade é assim. Porque fala, nossa, a sociedade é uma merda. Olha isso, e a culpa é sempre do indivíduo, né? Uhum. É por isso que essa sociedade não vai pra frente, é porque o brasileiro é assim, é porque o brasileiro é assado. Mas a gente tá fazendo as mesmas coisas que tá sendo dito ali, mano. Reflitam. Via de regra, elas vão ser contra políticas inclusivas e políticas que tentem ativamente criar um equilíbrio entre porções da sociedade que, na prática, não têm um equilíbrio de poder, de liberdades, de direitos. Ao mesmo tempo, as políticas liberais na economia, as políticas voltadas para o livre mercado, para o Estado mínimo, para a desregulamentação, via de regra, vão beneficiar as pessoas que já têm mais poder a respeito dessas coisas, que têm mais dinheiro, que têm meios de produção, que têm monopólios, etc. E quanto maior for a concentração de riqueza de uma sociedade, mais esse Estado laissez-faire vai beneficiar as pessoas que já estão... O que é Estado laissez-faire? Estado com regulamentos somente para proteger os direitos de propriedade. Isso aí é tipo, como é que chama? Vamos dizer assim, um American Way of Life, só que da época do nascimento do liberalismo ali na França, talvez. Posso falar alguma besteira histórica, mas eu acho que é mais ou menos isso. Mas isso foi uma política econômica. Meio do século XIX. Acho que foi uma política econômica também. Num lugar hierarquicamente acima. Porque mesmo que na teoria todos sejam iguais e tenham os mesmos direitos, na prática, ter recursos gera recursos, ter dinheiro gera dinheiro. É assim que funciona o capital, né? O capital só Meu funciona pai era gerando professor capital. de escola pública, formado em matemática e em física, mas ele também era formado em engenharias, no plural. Caralho. Uma mente brilhante da matemática, da física, das exatas. Então, embora na teoria ele tenha todo o direito de criar um negócio para competir com a Ford, competir com a Fiat, competir com todas essas montadoras e mega empresas, na prática ele não conseguiu ser atendido em uma agência do banco que ele é cliente, sem ter feito nada de errado, sem ter nenhuma dívida, nada, simplesmente porque na conta dele não tem dinheiro suficiente.
Essa é a coerência que existe entre ser liberal na economia e conservador nos costumes. Em uma sociedade que, na prática, é, infelizmente, muito hierarquizada e que tem relações de poder tremendamente desiguais, nesse contexto, na prática, ser liberal na economia tende a legitimar a desigualdade econômica, e ser conservador nos costumes tende a legitimar a desigualdade que existe nas pautas de costumes. Por mais que seja pintado e apresentado como um discurso de liberdade, na prática, é um discurso de hierarquia. No fim, não tá dissociado, não existe essa diferença, não existe uma coisa que é costume, uma coisa que... a economia, aquela fita de tecnificar, puta, não sei falar. Tecnificar? Não sei. Transformar tudo em técnica, separar... Tecnicismo. Tecnicizificar. Tecnificação. Sei lá, porra. Isso é um trava-língua. Essa porra aí, tá ligado? De tirar, tá ligado? De separar, tá ligado? O que é política, o que é ideologia, o que é economia. E essa é uma fita do neoliberalismo. Básica, é uma fita do liberalismo também, mas fita principalmente do neoliberalismo de falar, olha, não. A gente não quer saber de teoria nenhuma, tá ligado? A gente quer saber só dos técnicos trabalhando aqui, sabe? Os técnicos trabalhando... Quem que é técnico segundo qual pensamento? Segundo qual escola? Da escola burguesa de pensamento. Da escola do consenso de Washington neoliberal de pensamento. Não existe vácuo, galera. Não existe. Vácuo político. Vácuo físico existe. Não existe vácuo, você que é físico? Eu não gosto de falar que existe vácuo, porque pra mim... Então já é a mesma coisa que você falar que existe escuridão. Não existe escuridão, existe... O vácuo é a ausência de algo, né? Então... Mas a ausência de algo é um não espaço é um espaço, porra. Não espaço no sentido conceitual, mas não no sentido material. Mas a ausência de algo é algo. Independente se isso é concreto ou não, mano. No sentido material, a ausência de algo é a ausência de algo. Não existe, eu não consigo, não é. Você consegue ver pelo vácuo, não é entendeu? E daí? Não tô entendendo. Tipo assim, se se fizer um vácuo numa bola, assim, ó. Duas esferas e ela é transparente. Então não tem nada ali dentro. Mas não ter nada quer dizer que tem algo, que é o nada. Mas o nada não existe. Nada é algo que por definição não existe. Existe, mano. Qual que é a definição de nada? Qual que é a definição? Nada é nada, porra. Então, a definição de nada é não existir. De não ser nada. Aí vai entrar numa discussão filosófica que não vai chegar no Então, é isso que eu falo. Questão de conceito mas questão material, definição material da fita é não tem nada ali. Então como que pode ter? Porque algo está ali, mano. Não tem nenhuma molécula, não há átomo ali dentro. Mas se tiver, aí não é o vácuo que você tá se referindo, né? Não, mas eu sei, é por isso que eu tô perguntando. Dentro do vácuo não existe nenhuma molécula, não existe átomos ali dentro? Agora a gente pode falar, não existe vácuo puro. Não, tá vendo? Então... Então não é vácuo. Tá vendo? Mas se você fala que é vácuo na definição de que um lugar que não o vácuo ele não é material, então, Cauê. Esse que é o ponto. É só conceitual. Então pronto. Então o vácuo concreto, ele é algo. Sim, ele não é material. Tá vendo? Mas eu falei que não era material, nunca falei de concretude, cara. Eu falei material. Mas olha só onde chegou a discussão, ó. Onde? Eu tava certo, porra. É lógico, mano. Você mudou o material, objeto. Não sendo nada, ele é algo. Não. Sim, porra. Se a gente for falar de vácuo material, a gente vai falar de um lugar onde não tem nada. Mas aí você tá caindo no vácuo teórico, não no material, pô. Você mesmo falou isso. Não, mas aí você cria você cria o conceito. Tudo bem. Teoricamente. Na realidade, as coisas se dão de outra forma para além do conceito, mas isso com qualquer tipo de conceito, Cauê. Sendo físico, sociológico, entendeu? Não, beleza. Então, aí que tá a questão. Não observar os limites das transposições. Mas não é uma transposição, mano. Não, da transposição do conceito pro material. Tipo, você falou, você cria um conceito, mas na hora que você olha pro material, as coisas se mudam, né? Mas é isso. Tipo assim, o que eu queria dizer é que naquele vácuo existe algo, tá ligado? Não é um nada. Aí você falou, não existe vácuo. Daí aí, agora eu entendi. Entendeu? A fita de realmente não existe vácuo. Porque se existisse... Aí seria nada. Exato. O não lugar, pra mim, não Mas não esse é um lugar. vácuo que a gente tá discutindo teórico, não existe. Não é concreto, não é materializável.
A gente consegue... Não é. Não consegue. Não é. A gente consegue falar, tipo assim, antes do Big Bang, tá ligado? Então, tá vendo? O vácuo não existe na concretude. O vácuo em si, teórico. Não existe. Isso. Basicamente. É uma coisa chamada teoria Isso de reforça campos. o que eu falei, né? Que o vácuo, não existe vácuo em nada, mano. Não existe vácuo. Nem no próprio vácuo material. O vácuo material não é vácuo. O vácuo é um conceito de fala de uma coisa que não existe. Então a fita é essa. Bora, continue. Tá acabando. Quer dizer, acabou. Batera.